Duginismo e ignorância. Olavo de Carvalho. Diário do Comércio, 27 de abril de 2014. Os leitores deste jornal são em geral empresários, pessoas com grande responsabilidade na área econômico-social, e é da máxima importância que tomem suas decisões estratégicas com base em informações fidedignas. Lembro a esses leitores que há 9 anos venho aqui fazendo análises e previsões que nunca, nem uma única vez, a passagem do tempo e o acúmulo de fatos deixaram de confirmar. As mais confirmadas de todas vieram a ser, especialmente, aquelas que, num primeiro momento, mais foram alvos de chacota, deboche e negações perentórias, proferidas com ares de desprezo olímpico pelos representantes da grande mídia e do estabelecimento universitário e repetidas infindavelmente por estudantes e blogueiros semi-analfabetos. O caso do Foro de São Paulo é somente o mais notório. Menos vistoso, porém incomparavelmente mais importante, é o professor Alexandre Dugin, alguns preferem escrever Dugin, cujo papel decisivo no cenário mundial os formadores de opinião, tanto jornalísticos quanto universitários, insistem em ignorar ou minimizar, mantendo assim o público na total obscuridade quanto a fatores cruciais que determinam o curso das coisas na política internacional. Em 2011 tive com esse eminente pensador e estrategista russo um longo debate por internet, que se prolongou de março a julho e cujo texto integral foi depois publicado pela Vida Editorial, de Campinas, o GEUA e a Nova Ordem Mundial. Um debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho, 2012, sendo também acessível, em versão na língua inglesa, no site do Inter-American Institute, www.interamericano.com. Aceitei o debate porque já acompanhava o desenvolvimento das ideias do professor Dugin desde pelo menos 2003, tendo sido o primeiro a mencionar-lhe o nome na mídia nacional, num tempo em que até nos Estados Unidos ele era praticamente ignorado. www.olavodecarvalho.org/semana/ 030426 globo.htm. Naquela época a doutrina que ele compartilhava com o escritor Eduard Limonov ainda era conhecida como nacional-bolchevismo. Ao romper com Limonov, uns anos depois, Dugin trocou o nome do sistema para eurasianismo. Os motivos da ruptura me chamaram a atenção. Limonov, crítico feroz da administração Putin, foi parar na cadeia, enquanto Dugin, filho de oficial da KGB, recebia do governo russo toda sorte de homenagens e favores. Aos poucos a coerência entre a estratégia político-militar de Vladimir Putin e os preceitos do eurasianismo mostrou ser muito mais que mera coincidência, especialmente quando se soube que Putin havia colocado à disposição do professor Dugin um vasto escritório repleto de assessores, tudo pago pelo Estado. Na época do debate, já estava claro que o eurasianismo era literalmente a estratégia do governo russo, e de que sem o conhecimento aprofundado do pensamento do professor Dugin era tão impossível compreender as ações de Putin quanto seria inviável compreender a política externa americana, de Eisenhower a Gerald Ford, ignorando as ideias de Henry Kissinger. O motivo inicial que levou os iluminados opinadores a achincalhar essa obviedade como um produto extravagante da minha mente insana foi, claramente, o natural despeito do ignorante ante coisas que estão acima da sua capacidade. As ideias do professor Dugin são uma síntese complexa dos seguintes elementos: o marxismo-leninismo-stalinismo, a geopolítica de Alfred J. Mackinder e Karol Schoffer, o messianismo russo de Alexei Khomyakov, Nikolai Danilevsky, Fyodor Dostoevsky e Vladimir Soloviev, o islamismo, o esoterismo de René Guénon e Julius Evola, bem como o pensamento revolucionário conservador, proto-nazista, de Mueller van den Braak e Edgar Julius Jang. Existe alguém, nós meios jornalísticos e acadêmicos deste país, que conheça todas essas áreas do pensamento pelo menos o suficiente para entender do que o professor Dugin está falando? Não existia em 2003, não existia em 2011 e não existe agora. Feliz ou infelizmente, com exceção de Van der Braak e Edgar Jang, que só depois disso vieram a atrair o meu interesse, todos os outros mencionados eram autores que eu já vinha estudando desde 30 anos antes do meu confronto com o professor Dugin. O eurasianismo apresentou-se para mim, portanto, com uma inteligibilidade imediata que era absolutamente inacessível à classe intelectual brasileira. Esta só podia reagir à novidade estranha e indigerível de duas maneiras: fingindo desprezo, como a raposa da fábula, ou prosternando-se em adoração hipnótica ante a força do incompreensível. O público a quem chega alguma informação sobre o duginismo divide-se, pois, em despeitados e deslumbrados. Mesmo nos Estados Unidos foi preciso muito tempo para que o duginismo chegasse a despertar alguma reação inteligente, mesmo nos círculos mais diretamente envolvidos nos altos debates da política externa americana. Já é um começo. Mas a compartimentação dos estudos universitários americanos em especialidades estanques ainda é um obstáculo à compreensão do duginismo, sistema que, com todos os acertos notáveis e erros monstruosos que contém, se notabiliza antes de tudo pelo universalismo abrangente dos seus interesses e perspectivas.